Metrópole Entrevista. Muita alegria, a gente conversa agora com Jânio Roque, professor e pesquisador de festas populares da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Vamos falar um pouquinho sobre a história do São João. Professor Jânio, bom dia, tudo bem? Acho que falta ligar o áudio. Ligar o áudio. É, só o botãozinho do áudio. Sim. Ok, bom dia, Adele, bom dia, Abraão, bom dia, ouvintes daí dessa querida Rádio Metrópole. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Eu dei entrevista em outros veículos de comunicação, a primeira vez na nossa queridíssima e grande Rádio Metrópole. É um prazer, estamos aqui para falar de festas juninas. Isso, o prazer é nosso, maravilha, que bom. Estou vendo que tá aí a caráter, vestindo a boa e velha camisa xadrez. Procurei a minha hoje para vestir, mas estava tão amassado, não dava tempo de passar. Falei, pô, deixa quieto, né? Para próxima. Quando virar a moda roupa amassada, você faz isso. Exato. Professor Jânio, vamos começar aí trazendo para a gente, para os nossos ouvintes e para nós, um pouquinho sobre a origem dos festejos juninos. Quando é que começou isso que hoje, para a gente, hoje, nesse momento, nos faz tanta falta, que é a tradição da nossa festa junina, mas de onde vem? Qual é a origem das comemorações das festas juninas? É como eu falei recentemente em uma entrevista para uns jornais, aqui do Jornal de Salvador, eu não gosto muito de falar no singular, a origem. Se falar origens. Sim. Manifestações culturais, elas têm diversas origens e elas se expressam a partir de várias misturas de povos, de contextos geográficos, de uma série de questões. De forma geral, você tem, por exemplo, uma questão que é muito relacionada às festas juninas do Brasil, elas são muito relacionadas a manifestações que vieram da Europa. Na Europa, você tinha o hábito de fazer fogueiras para a colheita, para comemorar as colheitas. Você tinha o hábito de fazer, por exemplo, as fogueiras para espantar as pragas. Então, tinha essa questão ligada ao fogo e à fogueira na Europa. Só que a narrativa mais aceita é relacionada à questão bíblica. Maria, que era prima de Isabel, que era prima de Maria. Isabel era prima de Maria, que é mãe de Jesus. Ela estava grávida, ela engravidou de uma idade avançada, e ela disse que comunicaria o nascimento do seu filho, que é João Batista, acendendo uma fogueira para comemorar. Comunicaria a sua prima, que é Maria, o nascimento do seu filho. Isso consta na narrativa bíblica. E esse o acender a fogueira ficou altamente simbólico. Então, com o passar dos anos, essa prática de acender fogueira, digamos, de uma perspectiva mais pagã ou relacionada à questão socioeconômica da produção na Europa, ela foi se catolicizando. Algumas pessoas usam a palavra cristianização. Ela foi se catolicizando. Então, a Igreja Católica, na verdade, relacionou uma coisa à outra. Então, cada vez mais, essa prática de acender a fogueira, no período junino, ela se tornou algo religioso. Aí veio a curiosidade, algo que é importante, é que muitos santos são homenageados no dia da sua morte. Santo Antônio, que é um santo muito popular. São João é diferente. A fogueira é acesa para comemorar o seu nascimento. O nascimento do São João. Então, tenho três fases aí. O nascimento, se acende a fogueira, as comemorações do Santo Menino, você vê aquelas imagens do São João Batista, com aquele menino, o rosto arredondado, aquela imagem nordestinizada do São João Menino, e é cultuado da igreja, nas cidades que São João é padroeiro, como santo adulto. Aí em Salvador, por exemplo, na Vasco da Gama, tem a igreja de São João Batista. Você vê o santo adulto, assim como em Cabaceiras, do Paraguaçu, Barreiras é uma importante cidade da região do Oeste Baiano, uma cidade média importante do Oeste Baiano. Padroeiro de Barreiras é São João Batista. Então, por isso que eu falo de origens. Os fogos, por exemplo, têm origens lá no Oriente, lá na Ásia, lá na China, como alguns pesquisadores destacam. Por exemplo, a narrativa bíblica que eu falo é Ásia, que é Oriente Médio. As fogueiras que eu estou falando para comemorar a colheita é a Europa. E a forma como comemoramos é Brasil. Que as festas juninas brasileiras, como comemoramos tanto o santo quanto as festas, elas são uma forma Brasil mesmo, que reinventamos. Para a cultura, a questão da reinvenção é fundamental. Uma manifestação cultural que eu tenho na Europa, ao chegar no Brasil, ela ganha a nossa cara. Por exemplo, tem festas juninas fortes lá em Portugal, mas você não vai encontrar o samba de roda no contexto junino, como encontramos aqui na Bahia. Você tem o samba junino aí em Salvador, samba junino em Cachoeira, tem o samba de roda de Cachoeira,
Samba junino iniciou do Bonfim e outras regiões da Bahia. Então, isso é muito curioso. Ou seja, essa mistura de sagrado, profano, narrativas bíblicas, comemoração da colheita, origens religiosas na Europa, relacionadas com a forma como reinventamos aqui no Brasil. Então, a questão do acender a fogueira tem essa questão do simbólico, no sentido de rememoração de uma narrativa bíblica, nascimento de João Batista, e lúdico festivo, que é um indicativo de que naquela casa há uma comemoração das festas juninas. Aí o folião junino, ao passar de uma casa para outra, né, não agora nesse contexto de pandemia, mas ao passar de uma casa para outra, pergunta: São João passou por aqui? Né? Uhum. Mas esse é o São João, tanto o São João Santo, sagrado, como o São João lúdico, festivo, brincante. Então isso que é importante nas festas juninas. Essa mescla de sagrado, profano, práticas festivas, brincantes, dançantes, cantantes. Sim. E o forró, professor Jânio, de onde vem a tradição do forró? Tem muita gente que diz que o forró é um termo em inglês, uma expressão em inglês que acabou se juntando, que era for all, mas há outros que contestam isso. Já tem alguma informação sobre a origem do forró, da dança, do nome? Como é que isso veio parar aqui no meio da nossa festa junina? Eu sou um desses que contesto isso também. Essa ideia do forró, tal, de forró que é ali para todos, por influência inglesa. Isso pode ter acontecido, sim, mas de forma localizada, talvez em um determinado contexto geográfico. É igual a questão das espadas em Cruz das Almas. Alguém diz assim, foi a família tal que inventou a espada. Alguém resolveu tocar a espada em determinado local. Né? Só que você vai parar para analisar e ver há 50, 100 anos atrás relatos de espadas, inclusive, de outras regiões da Bahia. Então é difícil você precisar quem foi exatamente quem iniciou. A questão do forró está muito relacionada com nossos ritmos dançantes, né, em determinadas épocas. O que é que você tinha aqui no Nordeste? Alguns instrumentos que eram usados individualmente e que no seu conjunto, aí entra uma questão que é muito importante, que é a questão de como as pessoas elas transformam o uso. Aí, por exemplo, você tinha a sanfona. No Nordeste se usava sanfona há muito tempo. A zabumba, o triângulo, já se usava. Então, muitos desses eram usados, inclusive, para samba de roda, para outras manifestações culturais. Então, o que é que se fez? Se juntou esses instrumentos, e a partir das mesclas desses instrumentos, né, a partir da associação desses instrumentos, os ritmos foram se criando a partir de instrumentos que eram usados no cotidiano das pessoas, no cotidiano geográfico das pessoas. É igual as pessoas perguntam assim, por que o licor de genipapo é tão tradicional? Porque é igual a questão da uva. A festa da uva lá no sul é tão marcante, o vinho de uva é tão marcante para quem é do sul, porque a uva faz parte do cotidiano de passagem das pessoas, no cotidiano produtivo das pessoas. O genipapo, ele é parte do nosso cotidiano, está no quintal da casa, está do lado da casa. A cachaça está logo ali. Qualquer venda eu tenho uma questão de acessibilidade geográfica, daquilo que está no meu entorno, que é o licor, e a acessibilidade econômica, a cachaça barata, acessível, está logo ali. Com o genipapo, com cachaça, eu crio minha bebida. Uma bebida que pode ser criada no fundo de quintal, na minha casa, sem depender de fábrica, de nada tão expressivo do ponto de vista químico. O mesmo se dá com a questão do forró. São instrumentos que eram do nosso dia a dia. E ao usar esses instrumentos em conjunto, ou seja, não só a sanfona, mas ela associada ao triângulo, ao pandeiro, a outras, esses ritmos foram sendo criados e recriados ao longo do tempo no Nordeste, com instrumentos, repito, tradicionais daqui, tá? Porque a sanfona tem no Brasil todo, tem, mas não tão marcante como no Nordeste. É igual às festas juninas. Você tem festas juninas no sul de outras regiões do Brasil? Tem, no Centro-Oeste, no Norte, mas não tão forte, expressivo e marcante como no Nordeste. As festas juninas no Nordeste, elas mobilizam em diferentes intensidades todos os municípios nordestinos. Alguns com grandes festas, outros com menores. Então, esses instrumentos estavam presentes no cotidiano de uso do nordestino. Então, daí eles começaram a cantar o seu contexto de vivência. É o caso do Luiz Gonzaga. Lá no meu pé de serra, né? É uma expressão muito nossa aqui, né? Cantar o vaqueiro, as lindas dos vaqueiros, cantar a seca, várias músicas de Luiz Gonzaga cantam a seca, cantar as nossas cidades, Juazeiro e Petrolina, é um clássico, né, do grupo Trio Nordestino. Então, cantar o nosso jeito de ser, cantar a nossa forma de brincar. Esse ano perdemos o grande Genival Lacerda, que cantava de maneira muito,
muito engraçada, o jeito de ser das pessoas, o jeito das pessoas brincarem com o outro no dia a dia, cantar a nossa cultura popular, nossos modos, nossos saberes, nossos fazeres. Então, isso aí passou a ser cantado com o uso desses instrumentos que eu já tinha aqui, aqui. Então, daí saiu o nosso jeito, o nosso forró. Então, por isso que o forró ele é diferente de músicas que eu tenho em outros contextos geográficos do Brasil, ele é diferente do MPB, de outros aí, porque o forró ele expressa o jeito de ser das pessoas, a nossa forma, é igual as quadrilhas. Você não vai encontrar quadrilhas lá na Europa, né? Já dizem que a quadrilha tem origem da Europa. Você vai lá na Europa, não vai encontrar quadrilhas como temos aqui no Brasil. Porque nós temos uma quadrilha que tem toda uma estética dançante, brincante, cantante, lúdica, que é a cara do nosso povo. Foi reinventada. Então, o forró é isso aí. O forró, ele é difícil, igual a questão da origem das festas juninas. É difícil você precisar onde, de que forma começou. Ele foi reinventado ao longo do tempo. Se você dá uma olhadinha e ouvir músicas da década de 50, tem uma música de Luiz Gonzaga chamada Triste Partida, né, que ele canta, que é uma composição de Patativa da Saré, que ele canta a questão da seca do homem nordestino, que tem que sair daqui. É uma migração. Então, como as pessoas se usou instrumentos tipicamente nordestinos para cantar nossas lidas. Você não tem como cantar, por exemplo, lá no Paraná e Santa Catarina, você cantar a lida do vaqueiro contra a seca. Uhum. No conteúdo musical, você não vai ter esse tipo de coisa. Então, por isso que o contexto geográfico, os sujeitos, os saberes e os fazeres das pessoas, associados à forma como usam seus instrumentos, é que dão a peculiaridade musical, a peculiaridade cultural dos nossos cantar, do nosso festejar. É por isso que o nosso forró é tão diferente e é maravilhoso, né? Maravilhoso. E a gente está com tanta saudade, né, professor? A gente está conversando com o Jânio Roque, professor, pesquisador de festas populares da UNEB, que está conversando um pouquinho com a gente sobre as histórias e a importância. O senhor falou aí há pouco sobre a importância das festas juninas, né? Que cada município do interior e das cidades do Nordeste são muito impactadas pelos festejos juninos. E nesse momento, especificamente, pela ausência desses festejos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância cultural da tradição junina e sobre, nesse momento, a ausência dessa experiência e como é que isso impacta para a nossa cultura e para a vida mesmo, na prática do dia a dia da gente. Eu tenho duas questões aí, Nardelli, queridos ouvintes aí da nossa querida Rádio Metrópole. Eu tenho duas questões aí para abordar para te responder essas perguntas tão interessantes. Então, gente, são muito, muito boas perguntas. E a primeira observação é a seguinte: o impacto que estamos falando, temos duas dimensões aí. Temos o impacto cultural e o impacto no São João evento. São João, do ponto de vista cultural, a gente reinventa, a gente recria, e a gente dá um jeito de comemorá-lo. O São João, as festas juninas, do ponto de vista evento, essa é duramente impactada. Essa, inegavelmente, é duramente impactada, porque são duas questões diferentes. Vamos explicar rapidamente a questão cultural. Na questão cultural, as pessoas comemoram, eu respondi isso ontem para um jornal, em uma entrevista, as pessoas comemoram as festas juninas, sob a ótica cultural, elas comemoram as festas juninas nas casas, porque eu tenho 5 dimensões para que eu abordei no meu livro para as festas juninas. Eu tenho a casa, a rua, a praça pública, as arenas privadas, são as festas de camisas, e os grandes deslocamentos regionais, não é? Desses 5, só ficou a casa. Eu não tenho a rua para mobilidade, o deslocamento lúdico, festivo, de uma casa para outra, de uma rua para outra, de uma praça para outra. Eu não tenho a praça, que é aquela praça espetacularizada, com aquela concentração, com milhares e milhares de pessoas. Eu não tenho os grandes deslocamentos regionais, se viajar, por exemplo, de Salvador para Senhor do Bonfim, a mais de 300 quilômetros. E eu não tenho as arenas privadas, que são as festas de camisa, que os jovens amam, né? Os jovens gostam muito daquelas festas de camisa. Só ficou a casa, né? Então, o título do meu livro, foi publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia, o título é Da Casa à Praça Pública. Aí, nesse caso, eu fiz uma provocação esse ano, que eu coloquei assim: da praça pública de volta à casa, por conta do contexto de pandemia. E na casa, as pessoas se reinventam, porque você ouve as lives, você coloca fotos da fogueira do grupo da família, você interage com o grupo da família, você usa a internet, você está muito conectado à internet, por isso que eu não gosto muito dessa ideia de isolamento social. Há um isolamento, há um distanciamento físico
das pessoas, que é necessário por conta da pandemia, a situação de saúde que estamos vivendo. Mas não é bem um isolamento. Você não está isolado porque está muito conectado pela internet. E através dessas muitas conexões, você acessa lives de grandes artistas, grandes cantores que têm uma abrangência nacional, na mídia nacional, cantores locais, regionais, artistas locais e regionais. Você assiste, interage, você enfeita a casa, você tira a foto da sua casa para mostrar como está a ornamentação da casa. Ou seja, culturalmente, você reinventa o São João em tempos de pandemia no contexto da casa, né, no espaço da casa. Mas, do ponto de vista do São João, é evento. Aí não. Aí o impacto é duro. Porque só para lembrar que o período que mais se consome cerveja, dá um exemplo, que mais se consome cervejas na Bahia, não é o carnaval, porque o carnaval é localizado. Salvador e algumas grandes capitais. Salvador, Recife, Rio de Janeiro. O período que mais consome cervejas é o período junino. Estou colocando um exemplo aqui, porque tem vários outros. Grande consumo de roupas, sapatos, de comidas típicas. Há um impacto, inclusive, na questão da agricultura familiar. Claro que há esse tipo de coisa. As pessoas consomem amendoim e o milho na casa, mas não tanto como é o consumo nas grandes festas espetacularizadas. Então, o impacto ele é realmente expressivo. E tem uma questão que é o seguinte: tem cidades que têm diferentes modalidades de turismo. Há cidades que as pessoas vão visitá-las pelas praias, pelos rios, tem peculiaridades geográficas que atraem os turistas. Mas há cidades que o único turismo que tem é o de eventos, é o do período junino. Tem cidades que você visita no período junino, não é? Por exemplo, a cidade de Amargosa, as pessoas visitam Amargosa para as festas juninas. Eu já falei em outros eventos que deveria ser de outra forma também. As pessoas deveriam conhecer no período junino a cidade e aproveitar e conhecer o município melhor, né? Porque o município de Amargosa está localizado em uma interface fitogeográfica. Uma parte é Caatinga, uma parte é Mata Atlântica, outra parte é Caatinga. Mas quem vai para lá vai em busca do São João evento. E esse foi duramente impactado, né? O impacto é realmente muito complicado. Agora, é importante destacar que os gestores públicos deveriam aproveitar esse contexto de crise para também valorizar mais as manifestações culturais locais e regionais. Agora com lives de artistas locais, para valorizar, para se tentar mediatizar esses artistas locais, para se tentar se valorizar as manifestações culturais locais e regionais. Que é algo que eu questiono, tanto nos textos que eu publico, no livro, nas entrevistas, que quando eu tenho oportunidade, é sempre destacar o seguinte: um cantor vai se apresentar nas festas juninas, às vezes não tem nada a ver com as festas juninas, né, o que ele canta, e recebe 200, 300 mil reais, enquanto que um grupo de samba de roda, um grupo de capoeira local, recebe R$ 1.000 para o quê? 20 integrantes de um grupo. Sim. Às vezes o dinheiro não dá nem para pagar a energia lá do espaço onde eles ensaiam. Então, quer dizer, aproveitar esse tempo de crise, que com fé em Deus vai passar, para se reavaliar esse tipo de questão. É complicado, os impactos são complicados, porque são impactos em diferentes cadeias produtivas. Não é uma questão só de o cantor que não recebeu. É a loja de roupas que vende menos, de sapatos que vende menos, a agricultura familiar que vende menos, a circularidade de pessoas. As empresas de ônibus tiveram um grande prejuízo. Muita gente não destaca isso, porque a partir do momento que eu não tenho o deslocamento de pessoas, né, esse período agora é muito esperado e muito por cervejarias, por empresas de ônibus, porque você tem uma grande circularidade de pessoas. Nunca se viajou tanto para as festas juninas como de alguns anos para cá. Há 40, 50 anos atrás, a pessoa falar assim, ó, o cidadão vai viajar 300 quilômetros para ir para uma festa junina. Mas por que viaja? Porque as festas juninas são diferentes. Elas são peculiares do ponto de vista cultural. Elas são diferentes de cada contexto geográfico. Ela tem, por exemplo, tem um samba de roda e cachoeira, que é lindo, é belíssimo, que é diferente do samba de enxada, que tem lá em Cruz das Almas, que é diferente das manifestações culturais que tem lá em Senhor do Bonfim, Amargosa, Jequié. Então, a festa evento, mas há as peculiaridades geográficas locais, as manifestações culturais locais que atraem as pessoas. Então, isso aí foi duramente impactado. Esse São João é evento, um grande evento promotor que gera, claro que gera renda no município. Agora, é questionável, repito, os gastos exagerados. Por exemplo, um gestor público de um município A, B ou C, do hospital, ainda mais nesse contexto pandêmico que estamos vivendo, o hospital está caindo aos pedaços, a ambulância do município às vezes está pegando no tombo, quebrando, e você tem lá uma mega festa numa cidade dessa aí, se gastando uma fortuna, um absurdo. Claro que a população vai questionar.
Mas a questão das festas juninas, elas são, inclusive, um termômetro político. Algo curioso. Eu falei com o pessoal do site de São Paulo, que me entrevistou, de Brasília. Eu falei isso, perguntaram a relação de festa e política. As pessoas comparam, por exemplo, um prefeito A disputando com o prefeito B. As pessoas comparam assim. A festa com o prefeito fulano era melhor. Foi maior, mais ampla, deu mais gente. Digo, não, o prefeito fulano valorizou mais a cultura, rapaz. Ele foi mais interessante. A festa com ele foi mais importante. Então, ou seja, esse São João evento, ele é importante como promoção do ponto de vista econômico e também estou aqui discutindo do ponto de vista econômico, turístico, de projeção da imagem da cidade e político. As pessoas comparam gestões públicas a partir do São João. Não, fulano gastou demais no São João. Trouxe um artista que não tem nada a ver, enquanto o hospital está caindo aos pedaços. Não, fulano valorizou mais a cultura popular. Esse é o caminho, né? Não, mas perdemos para um município tal, que é o nosso concorrente aqui, atraiu mais gente. Sim. O anterior foi melhor. Então, quer dizer, observa a importância que são as festas juninas. Não se restringe a esse período agora. Isso são discussões no transcurso do ano. Foi o que eu falei recentemente em relação à polêmica Guerra de Espadas e Cruz das Almas, que diz que um erro é você discutir isso só nesse período. Os saberes e fazeres das espadas, isso é um transcurso do ano. Quem faz, quem pensa, quem organiza, né? É bom lembrar que é proibida por lei e que as pessoas devem tomar cuidado, inclusive, com questões relacionadas à aglomeração para essa prática pirotécnica, né? Verdade. Professor, olha, queria muito te agradecer por essa aula que nos deu aí sobre a importância da tradição junina para a gente. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas fica o convite para que numa próxima oportunidade a gente continue essa conversa. Professor Jânio Roque, viva São João, feliz São João, professor. Ano que vem a gente mata a saudade das aglomerações, das festas, do licor de porta em porta e dessa importante tradição que nos faz ser quem somos. Muito obrigada, professor, e até a próxima. Com certeza, obrigado. Eu que agradeço o convite, o honroso convite. Estou à disposição da Rádio Metrópole para discutir festas populares, políticas culturais, questões culturais, trabalho na UNEB e estou à disposição. Qualquer coisa, que só tem meu contato aí, será um prazer colaborar com esse importante veículo de comunicação da capital baiana. Abraços para todos e todas e ainda há tempo. Viva São João, porque o período junino é Santo Antônio, São João e São Pedro. São 3 santos juninos. Verdade. Um popular que é Santo Antônio, São João, que é o mais festejado, e São Pedro, digamos que é o divinizado, né? São Pedro é divinizado no discurso cotidiano, né? Tem a chave dos céus, aquele que manda chuvas. Então, São Pedro é mais divinizado. E São João é o mais festejado. Então, viva os santos juninos na sua diversidade. Maravilha, professor. Muitíssimo obrigado. Será um prazer conversar contigo numa outra oportunidade novamente. Abraço virtual para todos e todas aí. Um grande abraço.